O Diocese 360 de hoje começa na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos no Centro de Estudos Sumaré, onde a 10ª edição do Seminário de Comunicação trata de um tema muito interessante: a inteligência artificial. E muitos aspectos estão sendo abordados, especialmente o uso das novas tecnologias para a evangelização. Esse é apenas um dos destaques do nosso encontro de hoje. Fique com a gente. O boletim eletrônico da Igreja Particular de São José do Rio Preto já está no ar. Uma ação que teve início na Jornada Mundial da Juventude. Em 2013, reuniu 167 comunicadores entre os dias 19 e 22 de setembro. Além daqueles que acompanharam as discussões presencialmente no Centro de Estudos Sumaré, outros 56, em plenário virtual, igualmente interagiram com os conferencistas que destacaram a inteligência artificial. Tema do Seminário de Comunicação organizado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, com incentivo do cardeal Orani João Tempesta. Além das exposições com especialistas de diversas áreas, o encontro contou com celebrações eucarísticas e momentos de partilha entre os participantes. O padre Arnaldo Rodrigues, que é assessor de comunicação da CNBB, destacou a importância do seminário como espaço de diálogo sobre as novas tecnologias. A cada ano, nós nos debruçamos para estudar de forma bem pontual alguns assuntos, alguns temas realmente que envolvem que a igreja também está inserida nesses contextos, né? Esse ano passado nós estudamos o metaverso e esse ano nós estamos estudando a inteligência artificial. Até porque, de uma certa forma, como a inteligência artificial está presente na vida de tantas pessoas, praticamente nos serviços que nós utilizamos, produtos que consumimos, todo tipo de atividade. Obviamente, então, desse modo, a igreja também está inserida nesse contexto. E a inteligência artificial também está inserida dentro da igreja. Então, é um dever, como vai até mesmo citar o documento conciliar, o decreto conciliar intermirífica, como o Papa Paulo VI fala, é um dever da igreja utilizar dos meios tecnológicos disponíveis de cada época para a evangelização. Por isso, então, que nós escolhemos esse tema em que tantos profissionais, acadêmicos, técnicos, instituições estão se debruçando para entender, para poder utilizar melhor e, às vezes, até se prevenir com alguns desafios. A igreja também, como mais uma instituição, ela também tem esse dever, ela está presente para refletir e ajudar também, não somente os membros da igreja, mas ter uma palavra na sociedade também sobre a ética, a responsabilidade, tudo aquilo que a comunicação, de um modo geral, também nos convida a refletir. O bispo de Campo Limpo e presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação Social, Dom Valdir José de Castro, sublinhou a necessidade da Igreja acompanhar os avanços colocados à disposição da evangelização. A Igreja ela não pode estar atrás de tudo aquilo que acontece de novidade no campo da comunicação. A nossa missão é evangelizar, é anunciar Jesus ao mundo. E nós precisamos, para evangelizar, conhecer todas as formas que temos hoje de anunciar Jesus. E não só de conhecer a cultura na qual vivemos, que é a cultura da comunicação, que a cada dia se desenvolve justamente devido às tecnologias que se desenvolvem cada vez mais. E hoje, né, como estamos tratando aqui nesses dias, temos aí a inteligência artificial, que a gente tem que entender o que é inteligência artificial para a gente também, como igreja, né, utilizar desses recursos tecnológicos. O Seminário de Comunicação voltará a ser realizado em 2024 com tema voltado à assessoria de comunicação e à construção da reputação e identidade. E nós seguimos no Centro de Estudos Sumaré, dessa vez na capela, onde acontecem as celebrações eucarísticas que igualmente suscitam
a espiritualidade dos comunicadores que participam da 10ª edição do Seminário de Comunicação. E aproveitando este espaço sagrado, nós destacamos que nestes dias a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou a versão brasileira da 3ª edição típica do Missal Romano, um livro litúrgico muito importante e usado nas celebrações da Santa Missa. Fique por dentro deste lançamento a partir de produção da CNBB. A Igreja no Brasil acolhe a tradução brasileira da 3ª edição típica do Missal Romano, o livro litúrgico que fornece os textos e os gestos em cada celebração do mistério pascal de Jesus, para que pastores e fiéis reunidos possam ouvir a palavra e dar graças a Deus. Mas para chegar ao momento atual, quando o missal já é distribuído para dioceses de todo o Brasil, foram 19 anos de trabalho de peritos, linguistas, liturgistas, assessores e bispos. A jornada começou em 2002, quando foi promulgada a 3ª edição típica do Missal Romano em latim, pelo Papa João Paulo II. Naquela ocasião, a Santa Sé orientou as conferências episcopais a revisarem todos os mais de 3.000 textos litúrgicos do missal e traduzirem para as línguas de seus respectivos países. O trabalho de revisão e tradução do Brasil teve início no mesmo ano. A Comissão Episcopal para os Textos Litúrgicos contou com a colaboração de peritos para iniciar a revisão. Entre 2002 e 2004, foi feita a tradução da Instrução Geral do Missal Romano. O processo seguiu com renovações da equipe em 2007 e 2011, conforme era alternada a presidência da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB. Ao longo dos anos, novos colaboradores foram somados à atividade de tradução. A partir de 2012, a CETEL foi encarregada de enviar o material revisado e traduzido para os bispos, a fim de receber emendas. Também coube à comissão acolher ou não as sugestões. Em seguida, o texto seria levado para aprovação em Assembleia Geral. E assim aconteceu. A primeira parte dos textos revisados do tempo do Advento, do Natal e da Quaresma foram avaliados pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos em 2013. Com novas renovações dos membros e também novas aprovações, a CETEL chegou ao ano de 2019 e concluiu a tradução da 3ª edição típica do Missal Romano. O passo seguinte era a aprovação em Assembleia. No dia 2 de maio de 2019, ocorreu a entrega dos últimos textos traduzidos durante a 57ª Assembleia Geral da CNBB. Ainda naquele ano, com novas indicações, a CETEL deu início à revisão da tradução apresentada na Assembleia Geral. Ao longo dessa revisão, foi percebida a necessidade de traduzir as alternativas de bênçãos para as diversas celebrações durante o ano litúrgico. Em 2020, a CETEL e as edições CNBB disponibilizaram uma versão impressa da tradução brasileira, denominada Material de Estudo. Esse livro foi submetido a especialistas e aos bispos para a nova revisão. O intuito era aprovar os textos na 58ª Assembleia Geral da CNBB, seguindo para a autorização de publicação pela Santa Sé. A pandemia da Covid-19 impediu a realização da Assembleia de forma presencial, requisito exigido para a aprovação de textos litúrgicos. Enquanto não era possível fazer a última votação, a Comissão para os Textos Litúrgicos realizou mais de 70 reuniões virtuais. Elas serviram para uma cuidadosa revisão das traduções de todas as orações eucarísticas e para análises de sugestões que foram encaminhadas à CETEL. Antes da votação em assembleia presencial, os bispos puderam participar de uma consulta virtual para indicar sugestões. Mais de 220 bispos do Brasil participaram dessa consulta. A 59ª Assembleia Geral da CNBB foi marcada pela realização em 2 etapas, uma virtual e outra presencial.
A segunda serviu especialmente para atender às normas canônicas de votação do Missal. No dia 2 de setembro de 2022, os bispos aprovaram a tradução brasileira da terceira edição do Missal Romano. No dia 15 de dezembro de 2022, o material traduzido, revisado e aprovado foi entregue ao dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos do Vaticano para as devidas confirmações e aprovações. Um dia antes, porém, o livro litúrgico foi apresentado ao Papa Francisco durante a audiência geral. A confirmação da aprovação do missal veio no dia 17 de março de 2023, por meio de decreto do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Na abertura da 60ª Assembleia Geral da CNBB, no dia 19 de abril, foi celebrada a primeira missa do encontro com o uso dos textos litúrgicos da nova tradução brasileira do Missal Romano, aprovada pela Santa Sé. No próximo dia 3 de dezembro, na abertura de mais um ano litúrgico, todas as paróquias e comunidades do Brasil estarão unidas para celebrar o mistério da nossa fé com a terceira edição típica do Missal Romano. A terceira edição do Missal Romano deverá ser usada aqui no Brasil a partir do advento deste ano de 2023. E como estamos falando de liturgia, a Diocese de São José do Rio Preto realizou um importante encontro, reunindo mais de 800 lideranças e tendo como tema as vestes litúrgicas. Este é um dos destaques do nosso giro diocesano. Fique por dentro de tudo o que aconteceu em nossa igreja particular. A Comissão de Liturgia da Diocese de São José do Rio Preto acolheu lideranças na paróquia São Francisco de Assis. O diálogo sobre as vestes litúrgicas, a partir do estudo 115 da CNBB, contou com orientação do padre Tiago Facchini Paro. Nos próximos meses, como parte da programação, a Comissão de Liturgia visitará as foranias para destacar a missa parte por parte. Padres da Diocese de São José do Rio Preto participaram na cidade de Agudos de atualização teológica. Dom Antônio Emídio Vilar acompanhou as exposições dirigidas pelos padres Lício Vale e Everton da Silva. A pastoral presbiteral organizou o encontro. No domingo 24 de setembro foi realizada a 4ª edição do Pop Rua Ajude. A ação, que conta com a participação da Diocese de São José do Rio Preto, mais uma vez se colocou à disposição de moradores em situação de rua. Diversos serviços foram oferecidos. O padre Ernesto Pedro de Oliveira Rosa presidiu a Eucaristia. O diácono Pedro Santana igualmente participou da celebração, realizada antes do almoço servido pela Pastoral do Povo em Situação de Rua. E segue em discussão no Supremo Tribunal Federal a DPF 442, que em linhas gerais torna possível o aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação. A Conferência Nacional dos Bispos mais uma vez reiterou a sua posição em defesa da vida, da concepção ao natural declínio. Acompanhe agora com Dom Ricardo, secretário-geral da CNBB, a nota que mais uma vez reafirma o compromisso inviolável com a vida.
Queridos irmãos e irmãs, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio de sua presidência, reafirma sua posição em favor da vida desde a concepção. Diante do pedido de inclusão em pauta da ADPF 442 no Supremo Tribunal Federal, que pleiteia a possibilidade de aborto legal até a 12ª semana de gestação, reafirmamos que o aborto constitui a eliminação de uma vida humana. Trata-se, pois, de uma ação intrinsecamente má e, portanto, não pode ser legitimada como um bem ou como um direito. Jamais um direito pode ser exigido às custas de outro ser humano, mesmo estando apenas em formação. O fundamento dos direitos humanos é que o ser humano nunca seja tomado como meio, mas sempre como fim. Ninguém nunca poderá reivindicar o direito de escolher o que mais convém por meio de uma ação direta que elimine uma vida humana, pois nenhuma pessoa tem o direito de escolha sobre a vida dos outros. A decisão deliberada de privar um ser humano inocente da sua vida é sempre má, do ponto de vista moral, e nunca pode ser lícita, nem como fim, nem como meio para um fim bom. Como já nos manifestamos em 2017, por meio da nota Pela Vida contra o Aborto, reiteramos a nossa posição em defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde sua concepção até a morte natural. Entendemos que os pedidos da ADPF 442 foram conduzidos como pauta antidemocrática, pois, atropelando o Congresso Nacional, exigem do Supremo Tribunal Federal uma função que não lhe cabe, que é legislar, diante de uma suposta e inexistente omissão do Congresso Nacional. Pois se até hoje o aborto não foi aprovado, como querem os autores da ADPF, não é por omissão do parlamento, senão por absoluta ausência de interesse do povo brasileiro, de quem todo o poder emana, conforme parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. De qualquer forma, jamais aceitaremos quaisquer iniciativas que pretendam apoiar e promover o aborto. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, ajude-nos na missão de escolher a vida como dom de Deus e compromisso de toda a humanidade. E não poderíamos terminar o Diocese 360 de um jeito mais especial. Estamos junto ao Cristo Redentor, pedindo muitas bênçãos para a Igreja Particular de São José do Rio Preto. Nas nossas redes sociais você acompanha todas as informações e igualmente no nosso portal você fica sabendo de tudo o que acontece no Noroeste Paulista. Acesse www.bispado.org.br e é também no nosso portal que você encontra o link para uma iniciativa da Pastoral da Liturgia, oferecendo a você um conteúdo valioso. Não deixe de conferir. Eu me despeço de todos com um forte abraço e desejando que possamos nos encontrar em breve, com muita saúde e com muita paz.